Então são essas relações funcionais que os cossenos diretores satisfazem. Se nós formos aqui contar o número de equações independentes que há aqui, a princípio parece que há 9, porque J e K cada um toma 3 valores. Então, dando valores para J e K, isso dá uma coleção de 9 equações. Tá bom? Mas as equações em que nós trocamos J com K, por exemplo, 1, 2 e 2, 1, são idênticas. Isso reduz o número de equações de 9 para 6. Como há 9 cossenos diretores e 6 equações entre eles, então só há 3 quantidades independentes dessas 9, que corresponde à nossa intuição geométrica de que basta 3 ângulos para caracterizar a orientação de um corpo em relação a uma orientação padrão escolhida. A partir de agora, vai ser conveniente começar a usar uma notação matricial que torna essas equações aqui extremamente compactas, tá? E a notação matricial por si só facilita o tratamento de vários problemas aqui. Vamos agrupar as componentes do vetor G relativas à base sigma numa matriz coluna. Essa matriz coluna, então, nós vamos denotar por G com o subscrito sigma. Tá bom? Isso aqui é para indicar que é o vetor G expresso por suas componentes na base sigma. Analogamente, G sigma' é a matriz coluna formada pelas componentes do vetor G em relação à base sigma'. E vamos introduzir uma matriz que é formada por esses coeficientes A e J. Então a matriz tem elementos A11, A12, A13. Aquela equação que dá as componentes do vetor na base sigma', em termos das componentes relativas à base sigma, na verdade representam 3 equações. Tome I igual a 1. Então essa equação diz que G'1 é igual, e é igual a 1, efetuamos a soma em J de 1 até 3. Então isso vai dar A11 G1 mais A12 G2 mais A13 G3. E analogamente para as outras componentes, né? Mas essa coleção de equações, com essa notação matricial, é a mesma coisa que G sigma' igual a G sigma. Se nós multiplicarmos essa matriz quadrada pela coluna G1, G2, G3, o resultado é uma matriz coluna cujos elementos são exatamente essas somas aqui, pela regra de produto de matrizes. Tá? O primeiro elemento da matriz coluna resultante é A11 G1 mais A12 G2 mais A13 G3. E assim por diante. Essa é uma notação extremamente compacta para o conjunto de equações que dá como as componentes de um vetor se transformam quando nós passamos da base sigma para a base sigma'. Tá bom? E outra coisa, esse conjunto de condições aqui, sobre os cossenos diretores, que são exatamente os elementos dessa matriz A, pode ser
reduzido a uma forma muito simples e compacta, observando o seguinte: AIK é o elemento IK desta matriz. Tá certo? Por definição da matriz, né? Ela foi formada exatamente arrumando esses objetos numa matriz. Então, AIK é o elemento IK da matriz A. Nós podemos dizer que AIJ é o elemento JI da transposta da matriz A. Transpor uma matriz quer dizer que o elemento IJ da transposta é o elemento JI da matriz original. Isto é igual a delta de JK. Por que nós estamos escrevendo o elemento AIJ como elemento JI da transposta? Para pôr este somatório na forma padrão de somatório associado a um produto de matrizes. O produto de duas matrizes, né, envolve uma soma em que, no primeiro fator, a soma sobre um índice, que no fator da matriz à esquerda é o índice de coluna, e no matriz da direita é o índice de linha. Então, observem. Esta soma, de acordo com a definição de produto de matrizes, é o elemento JK do produto da transposta de A por A. Olha, delta de JK é 1 quando J é igual a K, ou seja, 1 na diagonal e 0 no resto. Então, delta de JK é o elemento JK da matriz identidade. É a matriz cujos elementos são delta de JK. Tá? 1 quando J é igual a K e 0 nos outros casos. E agora, por definição de igualdade de matrizes, duas matrizes são iguais quando os elementos correspondentes são iguais. Então, esta matriz, que é o produto da transposta de A por A, é igual à matriz de identidade. Então, qualquer matriz que relacione as componentes de um vetor relativas a um sistema de eixos que tenha sofrido uma rotação em relação a um outro sistema de eixos, que é o caso aqui, né? Essa matriz A é formada pelos cossenos diretores do sistema de eixos sigma' relativamente ao sistema de eixos sigma. Essa matriz A é que executa a transformação das componentes do vetor relativas ao referencial sigma em suas componentes relativas ao referencial sigma'. E nós chegamos à conclusão que qualquer matriz que faça isso, qualquer matriz que rode os eixos, que gire os eixos, tem que obedecer a esta equação aqui. Então, a transposta de A é igual à sua inversa. E também o produto na ordem trocada, se nós fizermos A vezes a transposta de A, isso também dá identidade. Tá? Então, tanto faz tomar o produto da transposta pela própria matriz ou da matriz pela transposta, que o resultado dá a identidade. Quer dizer, a validade desta equação implica a validade desta e vice-versa. Tá? Se uma vale, a outra vale, então as duas valem simultaneamente. Se a matriz A satisfaz esta equação, se nós tomarmos o determinante em ambos os membros da equação, nós ficamos com o seguinte:
Quanto é o determinante da matriz identidade? 1. É o produto dos elementos da diagonal. Isso aqui é 1. Tá? Agora, o que nós podemos dizer de um determinante de um produto? O determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes. Então, nós temos a seguinte cadeia de igualdade. Determinante de AT, determinante de A igual a 1. E mais, o que nós podemos dizer a respeito do determinante da transposta de uma matriz? Transpor uma matriz não afeta o determinante. Trocar linhas por colunas não altera o determinante de uma matriz. Determinante da transposta de uma matriz é igual ao determinante da matriz. Então, isso aqui diz que determinante de A multiplicado por determinante de A é igual a 1. Ou seja, o determinante de A ao quadrado portanto, o determinante de A não pode ser 0. Na verdade, só pode ser 1 ou menos 1. Tá? Então, daqui, ó, se deduz que ou o determinante de A é igual a 1, ou o determinante de A é igual a menos 1. Então, se a matriz satisfaz esta equação, automaticamente ela tem inversa. Porque o determinante só pode ser mais 1 ou menos 1. Tá bom? Nós vamos ver que rotações de um corpo rígido só podem ser representadas por matrizes que satisfazem esta equação e possuem determinante igual a 1. Tá? As que têm determinante igual a menos 1, nós vamos ver que representam uma mudança de eixo que não pode ser executada por um corpo rígido, não pode representar uma rotação de um corpo rígido. Tá bom?